sou Fran Pinheiro. Quero conversar com vocês hoje sobre crescimento dos nossos filhos. Nós, mães, principalmente as mães, nós temos dificuldade de perceber que o nosso bebezinho está crescendo. E aí a gente acaba cometendo alguns erros, né? Principalmente com relação ao dinheiro. A gente acaba imaginando que a criança é muito novinha, que a criança não vai entender, né? E a gente deixa de passar o conhecimento para os nossos filhos. Eu falo que as mães têm um pouco mais de dificuldade porque a gente tem a tendência, né, de querer super proteger demais os filhos. Quando a criança está por volta dos seus 0 aos 7 anos, a gente consegue controlar completamente as atitudes e o comportamento das crianças. Você consegue segurar o filho para ele não atravessar a rua, a gente consegue tirar ele do alto de uma mesa ou do alto de uma janela, né, para que ele não se machuque, e a gente começa a protegendo e não deixando, e cercando e segurando, né, e conseguindo ter esse controle, né, das atitudes da criança. Só que essa fase passa, né? Quando a gente menos espera, a criança já está com 8, já está com 9, já está com 10 anos. A fase entre 8 e 14 anos é uma das fases que eu considerei na criação dos meus 3 filhos a fase mais difícil. É mais difícil para os pais porque a gente percebe nitidamente que a criança está errando e a gente quer controlar. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não atropelar as atitudes dos filhos. A gente quer controlar, a gente quer segurar, a gente quer continuar tendo aquele controle que a gente tinha quando eles eram menores. E é difícil para o filho, porque o filho acredita que ele já está crescido, que ele já pode fazer as coisas sozinhos. Então a gente fica tentando, de uma forma e de outra, conciliar. É a melhor fase que a gente tem para negociar. Obviamente que a gente tem que prestar bastante atenção, né, na negociação, como a gente está negociando com nossos filhos. Eu não tenho vergonha de falar para vocês que eu já pratiquei um ato muito que hoje eu vou ser sincera para vocês, não me orgulho de ter feito, mas eu cheguei ao cúmulo de comprar a minha filha quando ela tinha 11 anos de idade. A minha filha mais velha, quando tinha 11 anos de idade, ela começou umas amizades que eu não estava gostando. E eu queria convencê-la de qualquer maneira que aquelas amizades não eram pessoas boas para ela. Mas também não podia sair falando mal da pessoa sem ter prova, sem ter, né? Você não pode sair falando mal de uma pessoa, colocando defeitos das pessoas, se você não tem certeza, se você não convive com a pessoa, né? Só que o comportamento era ruim. Por quê? Saía da escola, não ia direto para casa. Então essas coisas começaram a me preocupar. Uma vez eu chegando do trabalho, eu a vi no meio dessas colegas e aí chamei ela para conversar e falei: minha filha, esse tipo de comportamento não tá mais pra você ficar fazendo, pra gente continuar desse jeito, porque isso vai te prejudicar. Vai prejudicar você, vai prejudicar a mim. Vamos negociar, eu vou te dar um presente legal, maneiro, vou te levar ao shopping e você vai escolher o seu presente. Aí ela virou-se para mim e falou assim: mas mãe, como eu paro de conversar com essas pessoas? As pessoas vão chegar para conversar comigo, vou virar as costas? Aí eu respirei, pensei, virei para ela e falei assim: não, você não vai deixar de conversar com essas pessoas. Você pode cumprimentar, você pode conversar dentro da escola. Saiu da escola, direto para casa. E assim você vai perceber que vai ser melhor para você. Agora você não entende, você não vai entender direito. Mas mais para frente você vai entender. Um dia você vai entender.
Mas vamos combinar assim? Eu vou te dar o presente, te levo para você escolher, você escolhe o presente e nós vamos dar um intervalo assim de 6 meses. Se por acaso você não encontrar novos amigos, outras pessoas, aí a gente volta a negociar novamente. E aí ela aceitou. E graças a Deus deu certo, porque ela começou tendo amizade com outras pessoas e isso começou ficando um pouco mais, essas pessoas anteriores que ela estava saindo, que eu não estava querendo, né, que eu não estava gostando, foram se afastando automaticamente dela, ela foi fazendo novas amizades e ela depois, né, nem demorou tanto tempo assim, quando ela já tinha lá os seus 13, 14 anos, ela falou comigo: mãe, ainda bem que eu não saía mais com fulano e com ciclano, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então ela mesma foi, depois, com o tempo, né, percebendo que tinha sido melhor para ela. Mas eu cheguei a esse cúmulo de querer comprar a minha filha, né? A gente vai tentando, porque tem hora que a gente fica meio desesperada. E essa fase de 8 a 14 anos é uma fase muito difícil. Então, o que a gente precisa fazer é se aproximar ao máximo, deixar que eles façam, né? Que eles tenham um comportamento, que eles tenham as atitudes deles, mas a gente precisa estar próximo e observando, cada dia mais observando, prestando atenção. Nessa fase eu não tenho mais total controle, eu não consigo mais segurar no braço da minha filha para que ela não saia mais de casa. Nessa fase eu não consigo mais impedir que ela tome as atitudes dela, né? Mas eu consigo ainda convencer, usar do meu poder de convencimento, do meu poder de negociação. Nessa fase é importantíssimo a gente usar o poder de negociação. Quando eles já estão um pouco mais velhos, dos 14 aos 18 anos, é uma fase que é muito difícil da gente tentar convencer. Por quê? A tendência da criança, que já não é mais criança, né, que já é um adolescente, a tendência dele é querer fazer exatamente o contrário do que você pede. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Para quem já tem os filhos assim nessa fase de adolescente. Eles, além de achar que eles já conseguem resolver tudo sozinhos, eles querem fazer o contrário do que você está pedindo, porque eles querem ser diferentes. Eles querem fazer a coisa diferente. Então a gente tem que tentar ao máximo de informar, deixar, né, que eles cometam os erros e estar atento para que a gente possa ajudar e apoiar no caso de um eventual erro. No caso de, por exemplo, no caso de uma mesada, usar a mesada com uma coisa que você não estava acreditando que seria bom para ele, mas ele usou, por exemplo, numa festa, logo no início do mês ele torrou todo o dinheiro dele. A gente tem que ter a firmeza de não soltar mais dinheiro. Ele vai precisar arcar com aquele comportamento. Ele vai precisar arcar com aquela decisão. E às vezes a gente amolece o coração, acaba liberando mais mesada, por exemplo, acaba pagando, mas ele já gastou o dinheiro dele, tadinho, ou tadinha, compra um tênis novo, isso a gente precisa se segurar. Para quê? Para que ele consiga ver e perceber que ele errou. Porque é muito melhor ele errar nessa fase. Nessa fase dos 14 aos 18 anos, é a melhor fase que tem para eles acertarem e errar. Não adianta a gente tentar segurar como se ele fosse de 0 a 7 anos. A gente tem que perceber que ele cresceu. Então ele precisa arcar com as decisões, com as consequências das decisões que eles tomaram. Agora, o meu conselho para você, percebeu que o filho errou, né, que o filho fez
fez completamente o contrário daquilo que você tinha falado para fazer, né? Muitos pais às vezes aproveitam para falar, viu? Bem feito, foi assim, você não deveria ter feito assim, eu te avisei. Isso a gente precisa evitar. Para quê? Para que o filho consiga, inclusive, ter abertura com a gente de contar os erros que cometeu. Porque quando ele conta para o pai, quando ele conta para a mãe, quando ele tem abertura para trazer um problema para a mãe e para o pai, ele vai se sentir mais seguro, né? E ele vai conseguir acertar com mais facilidade. E da próxima vez, ele vai ter mais abertura para conversar com você. E com certeza, ele vai trazer o problema antes dele tomar uma decisão. E talvez você possa ajudá-lo de uma forma mais, para que ele resolva isso de uma forma mais leve, né, e mais tranquila. Quando o filho já passa de 18 anos, que já é responsável, que já, né, é dono do seu nariz, né, às vezes alguns filhos já estão trabalhando e os pais às vezes querem se meter na vida do filho. Isso é ruim, por quê? Porque você afasta o filho ainda mais de você. Eu costumo dizer que eu ajudo quando me pedem ajuda. Espero o filho pedir ajuda. Por que eu falo isso? Porque quando você tenta ajudar um filho adulto, você está fazendo com a intenção de ajudar. Mas será que o filho está recebendo como uma ajuda? Ou será que ele está recebendo como uma intromissão? Será que você não está atropelando, passando por cima das atitudes do filho? Eu vejo muitas vezes pais que têm filhos já casados, com netos, e que ele quer mandar na casa do filho. Que ele chega na casa do filho, é roupa que ele quer arrumar, ela quer tomar conta da cozinha, vai atropelando, vai passando por cima do filho. O filho cresceu, né? O seu filho não precisa mais que você segure na mão dele para ele atravessar a rua. A gente precisa perceber esse crescimento do filho. O filho cresce, tem a vida dele, precisa ter responsabilidade dele. Você não vai conseguir impedir que um filho de 14 anos erre. Ele vai errar. Não é muito melhor ele errar com os 14 anos do que ele errar lá com 30? Não é? Muito melhor, ele vai aprender muito mais fácil. Deixa o seu filho errar, esteja perto dele, pronto para ajudar, fortalecido, para que se ele precise de você, você esteja ali para apoiar. Muitas vezes o filho só precisa de um abraço ou de um ouvido. Ele só precisa que você ouça o problema que ele tem. Muitas vezes é isso que o filho precisa. Um filho adulto, então, é o que ele mais precisa, né? De saber que ele tem uma pessoa em que ele possa se apoiar. Perceba como é que está a vida do seu filho, né? Se ele está se metendo em fria, você está percebendo que não está indo, dê uma informação. Converse com ele no sentido de informar. Não se meta na vida dele, não saia atropelando. A gente tem que perceber a hora em que o filho consegue fazer as coisas sozinho, né? E é muito bom quando acontece de um filho precisar de você e você tá ali, inteiro, preparado para ajudá-lo. Porque fazer o bem faz muito bem pra gente. E quando é um filho que a gente está fazendo bem, nossa, é maravilhoso. Com certeza, se você estiver pronto para ajudar e para ouvir, você vai perceber como é vantajoso para a gente que está ajudando, né? Perceber no olhar do filho, né? No carinho que o filho dá para a gente em agradecimento pelas coisas que a gente faz por ele, porque fazer o bem para um filho é inenarrável. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma sugestão ou dúvida, coloque aqui nos comentários. Até a próxima!